Olá! Hoje a gente vai mergulhar num texto bem antigo, Isaías capítulo 6, para descobrir um modelo, um mapa, na verdade, para encontrar um propósito autêntico. E isso não é só uma história antiga, não. É um guia para qualquer pessoa que busca mais substância, mais verdade no seu trabalho, na sua arte ou no seu serviço. Vamos lá! E tudo começa com uma pergunta fundamental, que define tudo. O que importa de verdade? É a perfeição da técnica ou é a profundidade da alma? Em qualquer área da vida, a gente se depara com esse conflito, né? Entre uma execução impecável e uma essência genuína. E para ilustrar essa tensão, tem uma história que é perfeita. A de um jovem violinista, um verdadeiro prodígio. Depois de uma apresentação que foi, assim, tecnicamente perfeita, o mestre dele chegou e disse essas palavras, que devem ter sido devastadoras. Ele tinha toda a habilidade do mundo, mas faltava o coração. Ele tocava para as pessoas verem as mãos dele e não para sentirem a música. E é exatamente essa a questão que a gente vai desvendar hoje. A coisa toda é a seguinte: de um lado, a gente tem o que se pode chamar de performance. O foco está na técnica, na busca pelo aplauso, e o resultado muitas vezes pode ser vazio. Do outro lado, a gente tem o que a fonte chama de adoração genuína, ou, pode-se dizer, um serviço autêntico. E aqui o foco muda completamente. É em algo maior. Nasce de um encontro profundo e, em vez de ser vazio, é transformador. Vamos ver como o texto de Isaías nos guia nessa jornada. A primeira etapa dessa jornada não começa com habilidade, nem com treinamento. Não, ela começa com uma visão avassaladora de algo muito, mas muito maior do que nós. O contexto aqui é tudo. Pensa só, a visão de Isaías acontece no ano em que o rei Uzias morreu. Uzias tinha sido o pilar de estabilidade do país por 52 anos, mas ele comete um erro grave, transgride e é punido. Com a morte dele, todo aquele símbolo de segurança na terra desmorona. E é exatamente nesse momento de crise, de incerteza, que Deus abre as cortinas do céu e mostra para Isaías que o trono celestial, esse nunca fica vago. É na crise que a perspectiva muda. E o que é que Isaías testemunha? Uma adoração celestial. Os serafins, esses seres celestiais, eles não estão cantando sobre eles mesmos ou sobre como eles se sentem. Não, eles estão proclamando a natureza de Deus, a santidade dele. A adoração deles é totalmente focada nele. E essa imagem dos serafins é genial para mostrar uma coisa: prioridades. Eles têm 6 asas, mas olha só como eles usam. Com 4 delas, ou seja, 2/3 do ser deles, eles cobrem o rosto e os pés, em reverência e humildade. Só com as outras 2 é que eles voam para servir. No nosso mundo, a gente muitas vezes inverte isso, né? Queremos voar e aparecer o tempo todo. Esse modelo celestial ensina que a reverência vem muito antes do serviço. Imagina o seguinte: um quarto escuro pode parecer limpo, mas aí, quando um raio de sol entra pela janela, de repente, a gente vê milhares de partículas de poeira dançando no ar. A luz não criou a poeira, ela só revelou o que já estava ali. Da mesma forma, um encontro com a verdadeira majestade não cria as nossas falhas, ele só joga a luz naquilo que já estava em nós, escondido na penumbra. E essa revelação toda nos leva direto para a segunda fase da jornada, que é ver como isso leva a uma transformação. Depois da visão da majestade, vem o encontro. Um encontro doloroso, mas totalmente necessário com a graça. A reação de Isaías, gente, não é o que a gente esperaria. Ele não fica, uau, que incrível, vou escrever uma música sobre isso. Não. A reação é de pavor absoluto. Ele diz, ai de mim, estou perdido. E olha que interessante, ele identifica a falha dele exatamente na sua área de chamado, os lábios, a ferramenta de um profeta. A visão da santidade gera uma crise de integridade. Só que a história não acaba aí, no desespero. Pelo contrário, é aí que vem a intervenção divina. Uma brasa viva é tirada do altar, que é o lugar do sacrifício, e é levada para tocar a fonte da impureza de Isaías. É um ato que vem totalmente de fora dele. E o resultado desse toque ardente não é destruição, é purificação. A culpa é removida, o pecado é perdoado. A mesma graça que queima o orgulho é a que cura, a que purifica. A solução para a inadequação dele não veio do esforço próprio, mas veio como um presente. Então, o que essa brasa do altar simboliza? A fonte aqui aponta para uma ideia central. Essa brasa é um símbolo do sacrifício de Cristo. Ela representa a verdade de que a purificação que nos qualifica para um propósito de verdade não é algo que a gente conquista, mas algo que a gente recebe pela graça.
A gente pode pensar nisso como um luthier, um mestre artesão, restaurando um violino Stradivarius, uma peça raríssima. Ele não pode só passar um verniz por cima da sujeira, não. Ele precisa raspar, tratar e às vezes até usar fogo para reformar a madeira. É um processo doloroso, com certeza, mas é o único jeito de restaurar um instrumento ao seu som original, ao seu propósito. E tudo isso, essa visão, essa purificação, nos leva para a grande final da jornada. Uma vez que a pessoa é transformada por tudo isso, ela finalmente está pronta para ouvir e responder a um chamado. O foco muda do eu para o propósito. E aqui a ordem dos fatores altera tudo. É crucial entender isso. O ai de mim, esse momento de consciência profunda da própria inadequação, precisa vir antes do eis-me aqui, da disponibilidade para a missão. Tentar pular a primeira etapa só leva a um serviço baseado no ego, e não na graça. É só depois de passar por tudo isso que Isaías escuta a voz do Senhor. E olha que interessante, não é uma ordem, é uma pergunta, um convite. Quem enviarei? Deus não força, ele convida o coração que foi transformado. E a resposta de Isaías é imediata, é voluntária, é total. Eis-me aqui, envia-me. Não tem hesitação, não tem negociação de termos. É uma entrega completa que nasce de um coração que foi purificado e agora é grato. Essa ideia muda completamente o jeito que a gente enxerga o nosso trabalho. Pensa num trompetista de batalha. A música dele não é para entreter os soldados no acampamento. É para sinalizar um avanço crucial na linha de frente. Tem um propósito de vida ou morte. O nosso chamado não é para entretenimento, é para uma função crítica no mundo. Beleza. Então, para a gente amarrar tudo isso, qual é a grande lição? A jornada nos leva de um palco, onde a gente busca atenção, para uma ponte, onde a gente conecta os outros a algo muito maior. Resumindo, então, a jornada para um propósito de verdade, segundo essa leitura, tem 3 passos bem claros que a gente viu aqui. Primeiro, a visão da majestade, encontrar algo muito maior que si. Segundo, a purificação pelo altar, reconhecer a própria fraqueza e aceitar a graça. E terceiro, a disponibilidade para a missão, tirar o foco do eu e colocar no envio. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final, uma provocação para a gente levar daqui. O nosso trabalho, a nossa arte, o nosso serviço, no fim das contas, é um espelho feito para refletir a glória de volta para quem faz? Ou é uma janela, através da qual outras pessoas podem ver algo muito maior e mais transformador?